estamos aqui começando mais uma gravação do 11º episódio. Hoje o nosso convidado é o senhor Erildo e estamos aqui com o oferecimento da Pizzaria Castelana com essa super pizza. Nelton, mais uma vez. Valeu, Nelton. Muito obrigado. Vamos comer agora. Pessoal, hoje a gente recebe aqui o Erildo, né? Erildo que é figura montebelense, patrimônio montebelense, está aqui conosco, é baita comunicador aqui da cidade e região. Erildo, pastor, né? Pai, conservador, enfim, seja muito bem-vindo ao Pô de Belos. Para nós é uma honra, uma satisfação ter você aqui. Para falar um pouquinho mais sobre você, sobre aquilo que você acredita, sobre aquilo que você não acredita. Seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Obrigado, os comandantes da mesa aqui. Para mim é até uma surpresa, porque eu pouco fui convidado dentro desses 38 anos de atividade na área da comunicação, e já dei algumas até palestras em faculdade aqui em São Luís, e fui entrevistado por uma revista uma vez, mas eu confesso para você que, na verdade, a gente tá do lado de cá e ao invés de estar comandando, às vezes deixa a gente um pouquinho mais inseguro, né? E é a mesma coisa que um jogador fala: poxa, você tem alguma sensação quando você entra no campo? Todas as vezes que um cantor ou um jogador de futebol, ele tem aquele frio, né? Sim. E eu acho que isso é bacana, porque pesa, isso demonstra também a responsabilidade que a gente tem que ter e a seriedade em tudo que a gente vai fazer. Eu agradeço o convite de vocês. Estamos aí para a gente conversar e pode puxar o papo aí, que nós vamos caminhando em cima. Não sei de tudo, o que eu não souber, eu passo para falar. Você já falou aí que tem 38 anos na comunicação. Conta pra gente um pouco como foi essa entrada, como você entrou, como era naquela época e como é hoje. Cara, deixa eu falar um negócio para vocês. É interessante a minha história, sabe por quê? Porque eu vou começar quando eu tinha a idade de 6, 7 anos de idade, e não tinha entretenimento, a gente morava na roça. Nascido aqui na cidade. Nascido aqui na região, eu morava na roça, entendeu? Então, assim, o entretenimento que a gente tinha, inclusive eu ganhei de presente um rádio sempre, que a gente ouvia sempre os meus pais falar, sempre da primeira remessa, né? E lá tinha os programas de rádio daquela época que era a formação de opinião, né, que chegava mais longe, veio de televisão, eu acho que começou a ter nos anos que eu lembro, nos anos 70 ainda, né? Mas o rádio nunca morre, e eu fico vendo, até no meio dessa pandemia agora, tanto que o rádio foi importante, cresceu em média 30% a audiência no rádio, sabe? E naquela época a gente morava na roça, e chegava tipo 7 horas da noite, começava a escurecer, vinha a Voz do Brasil toda a vida, né? Inclusive eu quero até lançar a pergunta para vocês aqui, para vocês de casa: qual lugar no Brasil que 10 é 9 horas? Vocês não precisam responder, pode pensar, vou dar um prazo para vocês perguntar, os universitários. E naquela época tinha Zé Bétio, o Zé Bétio, né? E assim, a gente, até hoje eu amo o Zé Bétio, eu puxo os vídeos no YouTube, tinha... Eu não sei quem é Zé Bétio. Não, nem eu. Tinha o Darcy de Souza, que era da Rádio Difusora aqui em Goiânia, sim. Tinha o Moraes César, e tinha a Rádio Mundial. Não era a Rádio Mundial, era um programa que chamava Mundial. Sim. Mundial Gente Jovem. E era, se não me engano, era na Rádio Record de São Paulo. E não tinha, nem sonhava em ter FM, era tudo ondas médias ou ondas curtas no rádio, né? E eu era focado naquilo, rapaz, chegava de noite, o entretenimento era aquilo, e eu lembro que a Mundial tinha um programa que chamava Mundial Gente Jovem, e eu aprendi a fazer a vinheta improvisando.
E fazia mais ou menos assim: Dá pra 8-6-0 Mundial, gente jovem. E rapaz, eu fui crescendo nisso. Eu falei, gente, eu não nasci para enxada não. E lá nós lidava com enxada, com foice, com machado. E eu, como era o mais novo de casa, de 8 irmãos, só sobrava o chiqueiro dos porcos lá para me limpar. Eu, como eu era o menor, eu tinha que cuidar, colocar água, limpeza e tudo. Falei, um dia eu vou me libertar disso aqui. Eu nasci para ser artista, cara. Entendeu? Então, assim, eu cresci de lá para cá, início dos anos 70, né? Porque eu sou 63, entendeu? Então eu tinha 7 anos de idade e por aí. E sempre com aquilo na cabeça, um dia eu vou ser locutor. E quando chegou a rádio Vale da Serra, aqui em São Luís, em outubro de 83, eu falo, olha, você nunca vai ser maior do que os seus sonhos, nunca. Sonha, sabe? Projeta, deseja, arquiteta os seus sonhos. E quando veio a Vale da Serra, do João Pessoa, ele era um deputado, e eu falei, eu vou trabalhar nessa Vale da Serra, nem que seja de graça, mas eu vou trabalhar lá. E aí eu entrei como sonoplasta. Tem umas histórias de radialista engraçadas demais. E logo eu fui fazer um programa que era na época da discoteca, fazia um programa chamado Embalos de Sábado à Noite. Eles me deram lá esse programa, que o bonde era vazio, entendeu? Você sabe, quando eu era menino, tem 2 coisas que eu gosto. Primeiro era a Voz do Brasil, porque eu adorava o toque, né? Vocês descobriram? É um toque patriota. Um toque Se alguém já patriota. tem a resposta aí já? Só que era nos horários distintos, eu achava que era num horário, era no outro. Não, Tinha antigamente variação. era 7 horas, em todas as rádios. Mas depois mudou. Depois mudou, agora mudou tem pouco tempo. Não tem muito tempo E o não. toque também eu não gostei, ficou meio moderno, eu gostava do toque. O antigo é bom. Vocês descobriram ontem no Brasil que 10 é 9 horas? É lá em Brasília. Foi em Brasília, né? Todo dia na hora da Voz do Brasil, em Brasília, 10 é 9 horas. É muito ruim, mas é bom. É muito sentido. É muito sentido. 10 é bom. Então eu sou muito grato à Vale da Serra, cara, porque a Vale da Serra fez toda a diferença na minha vida, sabe, no começo da minha formação. Eu sou muito grato A Vale da Serra? à Vale da Você Serra. está falando do som de sábado à noite, né? O som de sábado à noite. Embalos de Embalos sábado à noite. Eu John gosto. Travolta e Olivia Newton-John, meu filho. Era o que comia lá. Eu não era dessa época, mas a gente ouvia sábado à noite aquelas músicas mais melancólicas, né? E tinha os caras, né? Eu não sei, os caras tentando conquistar a mulher e tal. Então eu gostava daquele programa no sábado. Era que na verdade era isso, Sons by Night, né? Os Love songs, songs, entendeu? E como é que é a voz que eles fazem? Uma vozona toda. Olá, você que está em casa, nosso muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Aqui vamos nós. É aquela. Aí tem história. Gilda. Fabinho, Ketman. E aí tinha tradução. A gente tinha tradução hoje, a tradução da música, Skyland Pigeon, Elton John. Você não sai daí não, fica comigo até o final e tal. E até meu programa, eu acho que era das 8. Começava às 8 horas, terminava, acho que era 10, 12 Você horas. fez um By Night já? Não, eu fiz o embalo de sábado à noite, que naquela época pegava Bee Gees, pegava, entendeu? Elton John, Rod Stewart, essa turma aí que mandava naquela época, né? Bee Gees, por exemplo, então, meu Deus. Do Stay do Nada, né? Exatamente. Era muito bom. E isso acabou, assim, fortalecendo muito o meu desejo de realmente me continuar, de eu estar continuando pela parte da comunicação, que inclusive depois eu passei até a brincar, que eu sou um cara que ganha dinheiro no grito, entendeu? Ganha dinheiro só na conversa, né? Essa é uma brincadeira, mas fez toda a diferença na minha vida, porque uma das coisas que é um conceito meu, e aí cada pessoa entende e ela caminha do jeito que ela quer, né? Mas eu toda a vida gostei de excelência, sabe? Eu não gosto, assim, mais ou menos, não tem isso no meu vocabulário, sabe, Mauro? Então, assim, eu toda a vida
pautei pela excelência, para fazer, você me acompanha um pouco tempo já, mas assim, já deu para você sentir o quanto eu sou assim, obstinado de ser melhor hoje do que eu fui ontem, você tentar ser melhor amanhã do que eu sou hoje, isso é em tudo na minha vida, sabe, Mauro? E depois veio, né, assim, a parte cristã, que também me ajudou demais na minha carreira, e aí não tem como eu não atribuir isso a Deus, né? Porque é muito importante que todo ser humano, tem muita gente que fala, olha, eu conheço a Deus, eu sou temente a Deus, mas você é amigo de Deus? Deus sabe quem é você? E isso eu fiz com a mesma excelência desde quando eu me converti, porque e de lá para cá é uma constância, eu vejo naturalmente como que as coisas aconteceram na minha vida. Em primeiro lugar, eu não posso dizer que hoje, aonde eu estou, foi tudo naturalmente, que rostinho bonito eu não tenho, muito menos voz bonita, porque eu acho que todo locutor não gosta da sua própria voz. Não sei se vocês vão deparar, vocês ainda são novos, vocês estão caminhando, trilhando nessa parte da comunicação, mas geralmente o locutor ele espelha em outro, não, se eu tiver, tem algumas coisas em mim que eu gosto, como comunicador, entendeu? Realmente a espontaneidade eu acho muito bacana, porque se vocês não tomar a palavra, eu fico falando aqui sozinho a noite inteira. A ideia é essa. A ideia é essa. Ô Erildo, agora explica pra nós, como que foi a transição da rádio para propaganda volante? E pra rua, Não, no carro? então Foi da volante para rádio? Não, assim, o pontapé foi na rádio, em 83. Sim. Né? E existe um ditado muito popular que o aperto faz o sapo pular. Faz. Né? E eu trabalhava na Novo Mundo como vendedor. Aí já era uma outra fase da minha vida, quando entrou a parte do cristianismo na minha vida, entendeu? Entendi. Que aí já começou alguns sinais e alguns milagres a acontecer na minha vida. Então você se converteu ali depois de um tempo? Em 86. 86. Eu comecei Você era no rádio em moço, 83. Ainda na rádio? Entendi. Não, Já tinha saído? já tinha saído da rádio. Mas assim, eu já tinha, porque eu não tenho vergonha de falar isso, porque isso é sempre um testemunho, principalmente para essa molecada nova, essa moçada nova que está me escutando agora, e eu gostaria de chamar a sua atenção, porque eu, devido às vezes a alguns percalços que teve na minha família, na minha formação, porque eu perdi meu pai muito cedo, com 13 anos de idade, e já não tinha muito, assim, aquela referência do paizão e tudo, porque meu pai era um mineirão brabo, sabe? Ele ensinou 2 conceitos e preceitos para nós: ser honesto e gostar de trabalhar não ocupa lugar. Foi nesse aí que eu cresci, mas eu perdi meu pai cedo, de uma maneira trágica. Eu não quero falar disso aqui agora, que não é para esse programa, para isso, mas aí eu comecei a conhecer o cigarro natural, a bebida, né? E logo depois eu comecei a mexer com as coisas mais bravas e tal, e com 22 anos de idade, cara, eu já estava numa situação muito complicada, muito difícil, quase que sem retorno. E pela misericórdia de Deus, que eu digo para você está vendo uma pessoa testemunhar aqui que isso não leva ninguém a nada, e a gente só está vendo cada vez mais pessoas, porque o diabo ele é assim, ele não faz propaganda do inferno, porque todo mundo sabe como que é o inferno, mas ele incrementa o caminho dele, entendeu? E é onde a moçada vai. Quando ele se depara, não tem como voltar mais. Como foi esse estalo seu? Não, eu preciso mudar. Porque esse estalo não é todo mundo que não tem, né? Não é. Às vezes você está numa situação e você não consegue ver, mas algumas pessoas têm esse estalo. Opa, peraí, eu preciso mudar. Como foi isso? Eu vou te contar direitinho. Cara, eu ia para as noitadas, naquela época não falava balada, né? A gente ia para as festas, para os bailes, mas eu continuava um cara vazio, sabe? Eu continuava um cara vazio. Eu ia e tal, e eu não tinha eu não tinha um cibazol, eu não valia um cibazol derracado, mas não tinha nada em mim. Às vezes alguém tocava violão, o cara tinha uma voz bonita no meio da roda, nós compramos batucada e tal, e eu tocava muito mal um instrumento, minha voz toda vez foi desafinado.
Entendeu? Então eu não tinha nada para oferecer. E eu acho que o mundo ainda continua de jeito. Você tem que ter algo, você tem que ter um padrão. Ou você é feio demais e faz todo mundo rir, ou você é bonito demais, você é engraçadinho. Não é verdade? Eu acho que ainda continua desse jeito, né? Mas eu não tinha, cara. E eu voltava para casa, por mais que às vezes eu satisfazia o meu ego, a minha carne, mas eu voltava para casa e meu travesseiro sabia que eu era um cara vazio. Eu continuava com aquele vazio dentro de mim. Você está entendendo? Isso foi anos, sabe? E aí a gente procurava preencher com a bebida, com a maconha e com essas coisas todas, cara. Está entendendo, Mauro? E continuava lá, aquele vazio. Um dia eu falei, peraí. Eu perguntei para mim, não é possível, velho. Eu não vim para esse mundo só por conta disso, não, porque eu estou enjoado disso. Assim, sabe? Eu tinha algo de bom dentro de mim. Todo ser humano tem algo de bom dentro dele. Entendeu? Eu falei, peraí, tá errado. Não é possível, eu não conhecia Deus, não temia Deus, não sabia falar com Deus, nem nada, cara. Naquela época era, sabe, eu vivia segundo o curso desse mundo, como diz a palavra de Deus. Essas interrogações, acredito eu, que já era algo que estava sendo trabalhado por Deus na minha vida. Sabe por quê? Com 22 anos de idade eu enjoei. Enjoei dos meus amigos, das rodas, dos lugares, sabe, dos ambientes, do que eu fazia, eu enjoei de tudo, cara. E procurou uma igreja? Imediato. Eu falo para vocês que tem uma pessoa que, na verdade, é um casal, que eu sou muito grato, que é o Joãozinho e a Mirinha, a tia Mirinha. Você conhece, né? Eu fui trabalhar de graça, eu perdi o emprego, Mauro. Eu nem me esperava que eu viesse aqui hoje para falar, eu achava que eu ia vir aqui para falar de política, de futebol, enfim, né? Mas eu perdi o emprego porque eu não conseguia parar o emprego, apesar de ser um cara bom de trabalho, mas essas coisas me tiravam eu do propósito, do caminho, entendeu? Entendi. E aí eu tinha perdido o emprego e estava desempregado, desconsolado, cara, uma situação caótica, sabe? Tudo, financeiramente, emocionalmente, porque geralmente esse tipo de pessoa, o emocional dele já é lá embaixo, a autoestima dele é lá embaixo, né? Aí o Joãozinho, eu morava numa casa e a casa da mãe de Joãozinho fazia isso aqui de esquina, a nossa casa encontrava de esquina no fundo, e lá o muro tinha caído, muito antigamente, e aí eu vi o Joãozinho lá e fui falar com ele lá, falei, Joãozinho, cara, você não quer me dar uma oportunidade lá na gráfica, não? Eu perdi o emprego lá na Belmonte, aí eu já estava trabalhando nessa época, trabalhando na Belmonte e perdi o emprego por causa de uma noitada e um rolo aí que deu com a filha de um cliente lá, e a cliente foi lá e pediu minha cabeça de imediato, e eu fui mandado embora. E passou um tempo, 1 mês, 2 meses para quem está desempregado. Sim. Né? Aí o Joãozinho já conhecia A peça. né? Já era famoso, entendeu? E aí eu falei, você não quer me dar oportunidade lá não, Joãozinho? E ele falou, vou pensar. Eu falei, não, eu trabalho de graça. Ele falou, não, deixa eu dar uma pensadinha de graça, ainda foi pensar. De graça ainda pensava, hein? Sempre E aí depois de uma semana ele falou, olha, aparece lá e tal. E aí eu fui, cara. Mas é o que eu falei, desde menino, eu toda a vida, Deus colocou isso dentro da minha essência, de excelência, entendeu? E tinha um cara lá que chamava Levino, e ele era o impressor que naquela época, máquina automática, era assim, o ó do Borogodó, e o Joãozinho tinha comprado uma máquina daquela, só que o Levino, hoje ele é falecido, né? Ele era um excelente profissional lá, mas de vez em quando, não sei se é por causa da tinta, da gráfica, você já teve gráfica também, Fabinho? Não, gráfica não. Ele estava lá na máquina automática, de repente dava aquele estalo na cabeça dele assim, ele tinha que jogar a máquina no ponto morto, desligar a máquina e ele ia embora, e demorava 2, 3 dias para ele voltar. Então, sabe, quem conheceu o Levino sabe disso, né? Tem isso, Fábio? Você já viu? Eu nunca trabalhei em gráfica, mano. Mas deve ser a cola, aquelas... Não, é o cheiro da tinta daquela época, eu não sei, né? E aí, eu trabalhava numa Consante, que era uma máquina manual, assim, que praticamente trabalhava em câmera lenta. Para hoje, das máquinas de hoje, é câmera lenta. E aí, cara, eu comecei, com uma semana, eu já estava imprimindo sozinho na máquina. Olha aí. Com 1 mês, o Joãozinho falou, não tem jeito de você trabalhar de graça aqui não, Pião. Falei,
Faz o que você quiser. O cartão do cara ganha. Né? Mas você já tinha pensado, né? Vou trabalhar aqui, depois de um tempo, Não dá. Não. mostrando meu serviço, automaticamente lógico. as coisas vão acontecer, né? Lógico que assim, eu pensava em sair da ociosidade, entendeu? Entendi. E aí, cara, e o Joãozinho, um cara muito cristão, a Mirinha, uma pessoa, o primeiro bolo de aniversário que eu ganhei na minha vida foi a tia Mirinha que me deu. Se a senhora ver esse vídeo, muito obrigado, eu nunca esqueci, e ela sabe disso, que eu sempre lembro disso. Então são coisas que marcam a gente, entendeu, Mauro? E aí eles começaram, tinha uma Bíblia que ficava a Bíblia aberta ali em cima da mesa, num birôzinho pequenininho, logo lá na entrada e tal, e eu não me interessava por aquilo, pelo contrário, eu jogava, era pedra em cima de igreja, eu zoava, eu zombava, entendeu? Só que tudo era propósito de Deus, cara. E aí o Joãozinho falou, você não tem condições de trabalhar aqui de graça. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, Joãozinho, acho que isso era mês de novembro, por aí, dezembro, falei, o carnaval vem aí em fevereiro, e eu já entrei de sócio numa mesa lá no Clube São Paulo. Então tudo que você me der, você pode guardar aí que em fevereiro eu te peço. Aí eu falo com você. Eu falei, beleza. Aí, moço, eu trabalhei e eu estava gostando, entendeu? Eu gostei do ofício. Né? E quando chegou nos dias, falei, Joãozinho, será que tal dia dá para você me arrumar aqui a grana e tal? Que chegou a hora de eu pagar a mesa lá, eu acho que era com 20, 30 dias de antecedência. Aí, cara, não, eu acho que era com uma semana. E aí ele falou, não, beleza, você me avisa no final de semana, eu passo dinheiro para você. Combinado. E aí, quando chegou no dia de me passar a grana, eu nem não sabia quanto que ele ia me dar, mas ele me deu uma grana satisfatória que dava assim para mim ficar fora do ar aí, talvez uma semana, né? E aí ele veio me entregar o dinheiro, pega, como se eu fosse te entregar o dinheiro. Ele segurou e eu puxei, ele ficou puxando e nós brincando. Falou, deixa eu falar um negócio pra você, olha pra mim. Sério. E aí eu olhei e eu estava desarmado. Ele falou, cara, eu estou te observando desde o primeiro dia que você entrou aqui. Você é um cara excelente. Desculpa. Imagina. Ele falou para mim, você é um cara cheio de virtude, cara. O que você está fazendo na sua vida? Onde você está andando? Com quem você está andando? Ele falou para mim assim, olha, vou te falar a coisa talvez mais séria que você já escutou em toda a sua vida, com 22 anos de idade que você está. Jesus vai agarrar na sua mão até na porta do Clube São Paulo. Lá você vai escutar ele te falar que lá ele não pode entrar. Eu não dei muita importância para aquilo, sabe, Mauro? Mas, cara, o que ele falou foi uma sentença. Eu peguei o dinheiro e fui para aquele baile. E ainda está linkado nas coisas lá atrás que a gente começou a conversar. Sim. E aí, cara, quando eu fui entrar no clube que eu peguei o ingresso, que eu fui entrar, eu senti ele falando para mim assim, eu só posso ir até aqui, filho. Olha. E a primeira noite eu fui embalado na euforia, os amigos, né, as rodas. E eu pulei muito, confesso que eu vim embora e tal, mas volta e meia aquilo ficava Na sua cabeça. sabe, na minha consciência. Na segunda noite, lá no Clube São Paulo, quem conhece lá, o vitrô lá era baixinho, então a gente sentava, e eu lembro direitinho, era a banda Ciclone, era a banda da época, entendeu? A mais top. E a gente ficava esperando a banda começar a tocar, e ele sempre começava e terminava os blocos com uma vinheta. Ou para parar ou para começar. E aí eles, e quando começou, que eles começaram a tocar, eu estava, não era, aquilo era diferente. Eu estava triste por estar ali, mas eu estava, de certa forma, algo estava acontecendo dentro de mim, sabe? Quando começou esse refrão, todo mundo pulou,
desceu da janela, porque ela era baixinha, estava toda uma turma, a patota toda estava sentada na janela, eu desci, todo mundo desceu. Ele falou assim, eu falei para eles assim, vocês me desculpa, eu vou embora. Aí eles olharam assim, falou, ué, você tá maluco, rapaz? Eu falei, não, sério. Inclusive, alguns desses amigos meus, o Cleuto, do Juquinha, o Marquinho, o Denis, né? Aí um deles falou para mim, falou, não, eu vou te levar na sua casa, porque o Clube São Paulo é na casa de São Paulo. Eu falei, não, eu quero ir sozinho. Cara, quando eu saí à porta do Clube São Paulo de novo, que eu queria descer sozinho, aí o carpinteiro de Nazaré me encontrou. De novo. E daquele dia para cá, eu sei que eu tenho dado trabalho para Deus. Porque, sabe, Mauro, vocês que me ouvem, a vida inteira eu ouvi as pessoas falando, filho, pau que nasce torto, até a cinza é torta. Sua sina é essa. E aquilo foi entrando dentro de mim, eu fui aceitando aquilo, sabe? E é uma grande mentira, né? Não, pode às vezes até ser verdade. Só que existe um carpinteiro chamado Jesus Cristo de Nazaré, irmão, que ele pega um pau torto e faz dele uma obra de arte. Eu sei que eu estou dando trabalho, que às vezes meu maior inimigo sou eu mesmo, entendeu? Nosso maior inimigo somos nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele era um catedrático, doutorado nisso aí, falou, o que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo, é a nossa natureza. Então, voltando lá atrás, todo ser humano, ele é dotado de erros e acertos, sabe, virtudes e defeitos. Agora nós temos, sabe, a prerrogativa de sempre ser juízes, acusadores, inquiridores, de acusar as pessoas. Cara, como que eu tenho aprendido de uns anos para cá a amar mais, aprender mais. Eu estou aqui hoje como aluno de vocês para aprender, eu não sei o que é podcast. Eu vou lá que eu vou saber o que é isso. Entendeu? É uma troca, né, na verdade. Entendeu, Mauro? Então, assim, sabe, como que... E assim, existem caminhos. Sim. Caminhos mais longos, caminhos mais curtos. E você que escolhe qual caminho que você quer passar por ele, cara. Entendeu? Tem uns que ficam pelo caminho, morrem pelo caminho, entendeu? Outros que atravessam e chegam do outro lado, né? Mais rápido, outros mais demorado. Então somos nós. Eu costumo dizer que tudo nessa vida é uma semeadura. E cada um tem seu tempo, né, Hilton? Às vezes Com certeza. o tempo de um é mais rápido, o outro é demorado. As escolhas também às vezes retardam ou... Sim, né? mas você como empresário também entende que precisa respeitar o processo. Com certeza, absoluta, sem sombra de O dúvida. processo do Fábio não é igual ao do Alisson, não é igual ao seu, do meu, não. A formação, entendeu? O sucesso, né? Um monte de coisa, um monte de predicados que está aí, que assim, lógico que os erros que eu cometi, se eu puder ajudar os mais novos, né? Assim, eu tenho até uma música que fala, eu quero aprender com meus erros, né? Eu não quero cometer mais, eu não quero ver meus filhos cometendo o mesmo erro, entendeu? Passando pelos mesmos caminhos, sendo que existem caminhos de excelência e talvez mais rápido, né? Quando você fala de filho, né? Conheço o Felipe, a tua Raquel, e você sempre me pareceu ser um cara muito conservador, né? Extremamente. Que faz questão que a família esteja à mesa. Eu vou arriscar agora o palpite, que tem o seu lugar na mesa, né? Que fora isso eu não sei, estou arriscando aqui o palpite, né? Que aquela cadeira é sua e tudo. Porque realmente é isso mesmo? Porque essa é a impressão que você traz pra gente. E eu particularmente, eu admiro isso. Eu tenho esse lado também mais conservador. Não, deixa eu te falar um negócio aqui, cara. E o que eu vou te dizer aqui, eu vou atribuir à minha esposa. Certo. Porque Deus, ele é exagerado em abençoar. Ele nunca te dá a medida que você pede. E quando aí já entrou a parte da conversão, eu descobri que eu podia orar e falar com Deus e até estar
alguns sonhos meus sonhos, meus projetos e tudo. E eu queria casar, cara. Você sabia que eu não ia em casamento antes da minha conversão porque eu ficava depressivo? Mesmo. Eu olhava o cara lá no altar, esperando aquela noiva toda bonita, porque né, a mulher se arruma, se apronta e tal, e tudo muito pomposo ali. Eu ficava depressivo, porque eu falava, pô, que dia que eu vou poder esperar ser igual o cara? Quando vai chegar a minha vez? Eu não gostava de ir em casamento, entendeu, Fabinho? Não gostava porque eu ficava depressivo. Você brigava, isso antes. Você brigava pelo buquê? Não era isso. Não era isso. Era por causa da responsabilidade, de tudo que já estava destruído dentro de mim, ou quase tudo. E aí, quando eu casei, eu na verdade, eu orei muito a Deus, eu falei muito com Deus da esposa que eu queria, cara. Entendeu? Do jeito da esposa que eu queria. E Deus exagerou. Tem algumas coisas que eu até esqueci de falar para ele, a quantidade, e ele exagerou na medida. Então, essa parte da mesa, Mauro, isso é algo sobrenatural, irmão. Isso não é algo, sabe, conservador, não. Tem algo, Mauro, e quem está me ouvindo aí hoje, sabe, nunca esqueça disso. A mesa é algo sobrenatural, aonde Deus ordena a bênção, cara. Entendeu? O projeto de almoçar junto, tomar café da manhã junto, sabe, de ter comunhão, sentar na mesa, por exemplo, talvez não é todos os dias que dê para isso, né? Mas lá em casa minha esposa não almoça sem antes eu esperar, antes eu chegar para a gente almoçar juntos. Desculpa. Dia de domingo, quando os filhos estão em casa, entendeu? Cada um tem seu lugar na mesa lá, e aí não ter hora para levantar. Entendeu? É onde a gente tem comunhão, que a gente sente o coração de um e de outro de perto, dos filhos, sabe? Que o filho aproveita e pede um conselho, ou um do outro dá um testemunho, entendeu? Isso forma uma família forte, cara. E o que nós estamos vivenciando hoje em dia é a destruição por completo desse modelo de família. As pessoas hoje estão virando zumbis. Isso aqui, ó, dependendo de usar, sabendo usar, é a mesma coisa de uma faca. Você pode usar ela para o benefício ou para o malefício. Isso aqui hoje, cara, sabe, misericórdia com telefone, irmão, com rede social, essas coisas. Porque isso tem destruído a família. Infelizmente, hoje tem pessoa que está comendo assim. Não dá conta de relacionar com a pessoa que está na sua frente. Não dá conta. Entendeu? Distancia quem está perto e aproxima quem está longe, mas é virtual, irmão. Sim. Sabe? É um abraço, um aperto de mão, uma conversa generosa, um conselho, sabe? Então, assim, essa parte eu atribuo à minha esposa, porque eu também não tinha isso. Eu vim meio que deformado nessas partes. E a minha esposa foi categórica nisso aí, entendeu? Entendi. Então, a família lá em casa para nós, cara, eu costumo assim, em primeiro lugar, é Deus na vida de qualquer ser humano. Entenda ele, queira ele ou não, Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, né? Segundo lugar, irmão, é a família, tá? E emprego, dinheiro, sabe, sucesso. Mas a minha esposa, a gente ministra para casais e tem uma frase de efeito que a gente utiliza, que eu também estou passando, não foi formada por mim, mas que eu achei ela legal e que eu utilizo, que nenhum sucesso financeiro justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso financeiro, nenhum sucesso profissional justifica o fracasso da sua família. Então, sabe, e quando eu conheci a Cristo, irmão, eu fui para a igreja, e dentro da igreja também eu vi, sabe, algumas coisas que poderiam ser melhoradas até por alguns colegas, e hoje colegas de ministério que não estão mais com a primeira esposa. E eu sou do cara que até a morte nos separa, irmão, entendeu? Tá? Até a morte, não é um compromisso, eu fiz um compromisso perante a minha esposa e os convidados no dia do casamento, mas em primeiro lugar eu fiz foi com Deus, entendeu? Até a morte, até que a morte nos separa. Então, assim, eu peço a graça de Deus para que Ele continue nos usando, para que seja de testemunho, de exemplo para você, como você mesmo
Com Está certeza. testemunhando aí, né? Erildo, a gente estava falando aqui que a casa, né, agora no intervalo, que a casa é um lugar, é o recanto do guerreiro, aonde ele abastece as energias. E falando dessa parte de recanto do guerreiro, tem algo que a gente sabe que não é simples administrar, que é, por exemplo, você estar na frente de uma campanha política, né? Quando a gente fala do Erildo, além do empresário, além do pastor, além do pai, a gente também, além do comunicador radialista, a gente também atrela o Erildo à política montebelense, né? E qual é a sua visão de política abrangente a nível de município? Cara, deixa eu te falar um negócio. Eu até já tomei um posicionamento que eu não trabalharia mais em política a nível municipal. Ela é muito desgastante, extremamente desgastante. Por exemplo, na primeira campanha do Major, eu fiquei isento, eu não trabalhei para ninguém. Eu fiquei bem com todo mundo. Nas outras passadas que eu trabalhei, a metade da cidade fica com raiva da gente, porque eu não estou trabalhando o lado dele. E assim, além do profissional que eu sou, Mauro, e que eu já deixei isso muito claro aqui no princípio, sobre a questão da excelência, quando a pessoa me contrata, ele não está contratando só um profissional. Ele está contratando meu corpo, minha alma, meu espírito, que eu sou. Sim. Sabe? E eu não sei ser de outra forma. Entendeu? A minha persuasão, ela é verdadeira. Eu não trabalho com mentira nunca, nem em campanha política. Não trabalho. Tanto é que nós tivemos um percalço aí, um erro de percurso, sim, que você lembra, nós não vamos entrar no mérito da questão aqui, que eu apertei a candidata e falei, você falou? Eu não falou, então vem aqui. Entendeu? Então assim, eu sou muito verdadeiro em tudo. Sabe? Mas a visão que eu tenho a nível de município, cara, que para um profissional com o estilo que eu trabalho, eu não gostaria mais de trabalhar. Qual política? Em política a nível municipal. Eu não gosto, sabe por quê? Porque, cara, então eu precisava de pontuar algo aqui, que até então eu não tinha experimentado. Em todas as campanhas que eu trabalhei, se foi permissão de Deus, foi o nosso trabalho, se foi o conjunto da obra, de tudo, nós saímos vitoriosos. E nessa eu amarguei a vitória, cara, uma derrota, melhor dizendo. Sim. Eu vou te falar um negócio, cara, você aprende. Eu não tinha experimentado o dissabor, né? Tinha uma... Cara, eu vou te falar um negócio. A mesma intensidade que o cara como eu trabalha, coloca na campanha, foi a mesma intensidade que eu sofri na derrota. Entendeu? E é muito assim, acho que o Fabinho Affe, né? Na verdade, eu não sei se vocês vivenciaram essa, né? Vocês já têm experiência em outras e tal, mas é muita pressão. Você coordenou a campanha praticamente, né? Eu acho que sim, porque você era a cara da campanha. Eu coordenei a campanha do Major e eu lembro dele falar algo pra mim, assim, falou, a gente tava em dúvida entre o que ia fazer. Eu falei, acho que a gente tem que fazer isso aqui. Ele falou assim, o sucesso da minha campanha é sua culpa, mas se der errado é sua culpa também. Então o nível de pressão nesses 60, 90 dias é muito alto, né? E eu acho que teve também essa pressão, porque eu acho que quando você chegou, a campanha incorporou. Você estava do outro lado. Tá faltando 20 dias só. A gente estava de um lado, você estava do outro, né? E parece que deu uma encorpada, você entrou com um negócio de live, uns lugares bem estruturados e tal. Mas eu vi que também você puxou a responsabilidade para você, que lá também te sugou muito, né? Com certeza, desgastou muito, entendeu? Porque se eu sair vitorioso,
Sim. Eu já fui um cara aqui em São Luís, hoje eu prefiro ser só o Erildo mesmo, entendeu? Porque as outras campanhas do mesmo jeito. Então, tem a campanha, você entra numa campanha política, é metade, 50%, 50%. Para ganhar, 50% para perder. Né? Então, assim, e nessa campanha ela foi muito atípica por causa da Covid-19. Teve um dia que eu cheguei em casa, inclusive o próprio prefeito, Major Eudeci, teve lá em casa, você não teve, mas teve ele, teve o Júnior da Receita e a outra pessoa, não sei se foi o Cocá. Eles estiveram lá em casa para a gente conversar e tudo, e até então eu estava aberto para qualquer pessoa, para trabalhar para qualquer um. Eu queria trabalhar na campanha, né? E aí, por questão até jurídica e por causa do judiciário e toda, né, a situação que o Covid-19 estava estabelecendo naquele quadro, naquele momento, eu cheguei em casa um dia e falei para minha esposa, olha amor, eu entrevistei o Deus Ivone na segunda e ele deixou bem claro que se puder travar mais o sistema, a forma de se fazer campanha esse ano, sim, ele vai travar, tá, né? Então eu acredito que não vai sobrar nada para mim fazer, porque eu sou do estilo antigo ainda, né? E até então, essa questão de live, apesar que eu me considero talvez uma pessoa versátil, que eu estou aqui e eu acho que eu não estou dando nada. Eu não sei como que a gente não, né? Sim. Então eu falei, eles têm lá uns projetos e tal, e me chamou e já bateu o martelo. Falei, eu estou à disposição, o que puder fazer, eu estou aqui. Se eu souber fazer, se eu der conta de fazer, eu estou à disposição. E parece que a gente achou ali uma fórmula de dar uma encorpada na campanha, e quem via a gente fazer aquilo ali até parecia que eu já fazia aquilo já há muito tempo, mas o tempo de comunicação que dá essa maturidade pra gente, né, Você traz esse feeling, né? Exato. Mas enfim, cara, até hoje eu só atribuo assim, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, que apesar da minha, Deus sabe tudo, já caiu muitos fios, já estou quase careca, né? Sem seja a permissão de Deus. Eu quero atribuir isso, e realmente o Major toda a vida, ele atribuiu também a vitória a Deus, e eu tenho que entender isso. Sim, né? Sim. Lógico que a derrota, a vitória às vezes ensina e às vezes até exorbece, mas a derrota ensina mais, entendeu? Porque ela dói, ela corrige, né? E o Major de fato tem todo sentido, né? Se você vê por questão de proporção, de envergadura, de volume, era Davi contra Golias, porque a gente não tinha a estrutura que vocês tinham, né? O Major não tinha essa estrutura que o seu candidato trouxe e tal. Mas, enfim, a gente, toda a honra, né, toda a glória é sempre a Deus mesmo. Mas, e me fala aqui, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Você é Lula? Cara, você acredita que, assim, até na minha época de obscuridade, eu nunca votei no Lula, cara? Mesmo? Graças a Deus. Entendi. Graças a Deus. Eu não vou ter que prestar conta disso para Deus, entendeu? Quando a gente chega lá no seu estúdio, lá na Ativa, tem uma foto, né, bem grande ali, sua com o Bolsonaro. O que te chamou a atenção, né, nessa questão de eu vou apoiar esse cara? Cara, eu puxei a capivara dele, e eu acho que é isso que todos precisam fazer. Sabe, o eleitor, eu vejo o eleitor hoje talvez um pouco mais consciente, não totalmente. Sim. Porque se fosse totalmente, não teria essa concepção que ainda tem, você ainda acha ainda. Pessoas que sabem, a vasta ficha do Lula. Me desculpe você que às vezes ouve e assiste que o Podbelos, o Lula ele não está inocentado, ele está descondenado. Sim. Voltou lá para a primeira instância e a gente sabe que aquilo ali tudo foi a companheirada que promoveu isso aí para ele. Então, meu irmão,
eu acho que as pessoas precisam que hoje você encontra a pessoa, sabe de tudo que a esquerda fez aqui no Brasil, promoveu aqui no Brasil, e mesmo assim ainda continua com ele, sabe? Lógico que eu dou direito, eu não discuto mais nas minhas redes sociais, eu dei uma filtrada, entendeu? Porque eu até ia escrever uma frase hoje, Fabinho, que eu não vou falar ela aqui, me permita. Pode soltar. Não vou falar aqui, mas assim, eu não vou mais, sabe? Para mim, acima de tudo, vem o amigo. Você é meu amigo, você pode ser do lado de lá. Sim. Mas que ele aí depois do reticência, você põe o que você quiser. Mas, você está entendendo? Então eu não vou perder mais amigos por conta disso. O que eu fiz? Eu filtrei, sabe? O cara que numa postagem minha, ele vai lá e xingalha lá, e avacalha comigo, e arrebenta comigo. Eu vou lá no perfil, bloqueei, pronto, acabou, ué. Entendeu? Então não vou ficar batendo boca, baixaria, eu não quero isso mais, entendeu? Então, se eu tenho a minha concepção, respeito a sua, de quem quer que seja, até de quem é de esquerda, entendeu? Mas, cara, não é meu. A maturidade chega, a idade chega, né, Mauro? Assim, eu acho que, sabe, a gente vê muita amizade sendo desfeita por conta de política, né? E se for ver, você defendeu um lado, eu defendi outro, a gente conversa bem. Acho que a política ela deve ser assim, né? Não, eu busquei, assim, lógico que se você me pedir, teve algumas pessoas que pontuou, eu como pastor, você está entendendo? Eu como um pai de família, um conservador e tal. Não, cara, eu não mudo uma vírgula do que eu fiz, do que eu falei dentro daquela campanha, porque eu fiz com a minha alma, sim, com a clareza de ser honesto, de ser eu, entendeu? Eu não estava ali representando, sabe, um personagem, não estava, eu estava sendo eu, cara, e toda a vida eu fui assim. Eu sou muito transparente, sou muito intenso. Mal, se você não me chama eu para qualquer coisa, de qualquer jeito, não, eu sou intenso em tudo que eu faço. O Fabinho me conhece, ele sabe disso, e sou verdadeiro, entendeu? Porque você falou aquilo e Deus fez. Não, eu não mudo, eu fiz um propósito. Cheguei lá e falei, você falou isso? Você foi lá na promotoria, você barrou aquelas cestas? Não, eu não fiz isso. Ele, então vem aqui. Você está entendendo? Eu peguei uma palavra, e segundo uma palavra, eu fiz uma afirmação, e ali já não era mais o marqueteiro, ali era um pastor, um profeta. Sim. E não retiro, não sai fora disso, irmão. E o profeta, às vezes ele sofre o dano também, irmão. Sim. Perde a cabeça, né? Por quê? Porque se é verdadeiro? Não, eu vou continuar sendo verdadeiro. Eu vou continuar sendo intenso. Vou continuar sendo de excelência. Então, cara, o que eu vejo nessas questões todas? Que eu posso desvencilhar de alguma coisa? Posso, então sai fora. Entendeu? Isso chama-se maturidade. A idade é que traz isso pra gente. Porque eu já fui, assim, pessoa muito contundente, exagerada, sabe? Às vezes na minha colocação, no meu posicionamento. Mas porque naquela época talvez eu queria me autoconfirmar como profissional, sim, sabe? Como pai de família. Hoje eu estou dobrando o cabo da Boa Esperança, irmão. Eu sei que eu ainda posso render muito, mas assim, não preciso mais disso. Isso, sabe? É a idade que traz isso pra gente. Você está entendendo? Então, sobre a questão do Bolsonaro, voltando ainda sobre a questão política. Vocês consideram um cara de extrema direita? De extrema direita. Eu sou ultraconservador. Meu? Sou ultraconservador. E não sei o que é extrema direita, você quer dizer com isso, não, mas assim, se for verdadeiro, você está entendendo? Se for família tradicional, se for politicamente correto, talvez essa palavra está muito desgastada, mas fazer o que é certo, você está entendendo? Ser o que deveria ser. Você está entendendo? De amar o Brasil, amar a minha cidade. Cara, eu amo esse São Luís aqui com tanta intensidade, irmão. Com tanta intensidade. Eu já tive propostas altíssimas, Mauro, profissionalmente, para ir trabalhar em rede de televisão, irmão. Eu não quero sair daqui. Eu já tive. Você tem contrato na mão para me gerir, para me trabalhar. Eu tenho prova disso aqui, ó, tá aqui no meu telefone. Você está entendendo? Então, assim, tanto que eu amo a minha cidade, eu não falo isso aqui da boca para fora. Elias, você tem pretensão política? Se eu tivesse o dom que eu tenho, a bagagem que eu tenho, eu já tinha me lançado já, apesar que a minha esposa não deixa também.
né? Essa era a pergunta. Você já pensou em entrar para a política? Não, eu já pensei assim, porque quando você é mais novo, você é um pouco mais egoísta. Uhum. Às vezes você pensa muito mais em si do que nos outros, né? Mas tudo que eu faço hoje dentro da emissora, e graças a Deus, cara, eu, assim, quando você sente que você está fazendo o que Deus te levantou para fazer, na hora certa, no lugar certo, do jeito certo, tem coisas que não tem preço, entendeu? Cara, as pessoas que eu ajudo ali na rádio com o quadro Minha Esperança é Você, ela não tem esperança, Fabinho. Ela não tem esperança, Mauro, entendeu? A esperança dela é ligar para lá e às vezes eu dou uma luz para ela. E eu já fui surpreendido, e me desculpe que eu estou chorão, vocês viram aqui, né? Então assim, eu já fui surpreendido muitas vezes no microfone, ao vivo ali. Então eu estou fazendo o que Deus me mandou eu fazer, me pediu para fazer, um dom que Ele me deu. Você está entendendo? Então assim, por que eu sou? Porque eu gosto do que é certo. Eu fui saber do histórico do Bolsonaro, os projetos que ele defende, desde lá, os tempos remotos, cara. Você pode falar, mas ele ficou 27 anos lá na Câmara. Meu irmão, eles podaram ele lá, ele já sabia onde é que ele estava entrando, entendeu? Ele sabe o que é o Congresso Nacional, Mauro. Ele sabe direitinho. Cara, e acima de tudo, você quer que eu te fale um negócio? Aceita você ou não, aceita você. Cara, quem colocou aquele cara lá foi Deus, não foi o meu voto. Deus, sabe, assim, eu tenho plena convicção disso, cara. Não envolve política com Deus, não. Cara, se nós não falar de política hoje, amanhã nós vamos ser proibidos de fazer um pó de belos desse aqui, falar no nome de Jesus, meu irmão. Entendeu? Eu dou um grito, eu falo. Você está entendendo? Eu faço o que for preciso para dizer que Deus é bom, o diabo não presta, sabe? E vai ter que engolir mais 4 anos o Bolsonaro aí, porque vai ganhando o primeiro turno. E faz muito sentido. O livro que eu mais sigo é a Bíblia, né? E independente se é Lula ou Bolsonaro, a palavra diz que os reis são estabelecidos com a permissão de Deus. Exato, tudo. Todos os reis, né? Então, os governantes traduzindo. É ele que remove, é ele que coloca, que estabelece. Exatamente. Agora, vamos fazer uma comparação aqui. Eu dou o direito do contraditório, do contraponto. Não tem problema. Eu não me importo com isso. Inclusive, eu até queria que tivesse uma pessoa aqui hoje que, se tem, manifesta aí. Entendeu? Acho que não tem não. Aqui não. Se for... Mas tem aqui. Mas eu também não sou bolsonarista, não. Não, maravilha. Mas quem não fala que não é, tem coragem de falar que não é bolsonarista, ele é do lado de lá, porque não existe isento. Aí há uma questão que eu vou discordar. Eu discordo. Porque hoje. Mas você não tem opção, mano. Hoje eu voto no Bolsonaro. Uhum. Hoje eu voto nele. Se é o cara mais preparado, acredito que talvez precisava... Ele é mais casca grossa, porque o politicamente correto, que eu nem quis usar essa frase, está desgastado porque foi enrustido com os outros governos que passaram aí. Agora, entendeu? o Lula, a gente não pode esquecer o que aconteceu, né? Não, porque então o Lula não pode voltar, na minha opinião. Né? Na minha opinião. Irmão, imagina se a esquerda tivesse administrando essa Covid-19, irmão. Você tá doido? Imagina comigo. Né? E mesmo não estando administrando, irmão. Sim. O STF, pelo jeito, é só prefeito e governador. Rapaz, olha, deixa eu falar aqui, respirador de 47 mil foi para quase 300 mil reais, irmão, e assim não recebeu, e entregaram, foi outras coisas, irmão. Me ajuda aí, me acorde aí, ué. Mas eu acredito também, e aí eu não vou por esse extremo. Uhum. Se você não é bolsonarista, você é Lula. Não, existe ali outras opções. Acho que aí o Alho Esse é o problema, não existem outras opções. Não tem. Mas Não tem pra defender o Alho, cara, não dá certo. Mas no cenário de hoje, cara, eu sou perdido igual filho de puta em Dia dos Pais. Fala comigo que eu sou seu amigo, garoto. Peraí, deixa eu te falar, antes de tudo, tá?
Você não pode pensar em si. Você tem que pensar na sua geração. Você quer casar? Você quer ter filhos? Sei lá, sabe? Mas você quer ter um país que, quando você ficar assim, com a minha idade, você vai olhar para trás e falar, pô, eu fiz o certo. Eu tento pensar nisso todo Eu fiz o certo, sabe? Politicamente, profissionalmente, eu fiz o certo. Então, meu irmão, não faça coisa que... O que eu te falei para você aqui? Desde a minha vida torta, irmão, eu nunca gostei, cara. Sabe por quê? Por causa da, sabe, da forma deles gerir. Porque é a maior mentira, cara. A esquerda é a maior mentira, meu irmão. Eles são vendedores de ilusão, cara. Eles fazem uma coisa, falam uma coisa, pregam uma coisa e fala outra, e faz outra. É a camisa Lacoste, o relógio do Lula. Você sabe quanto vale o relógio do Lula, meu irmão? O do Bolsonaro é R$30, meu irmão. Esse dia o Lula estava no iate. No iate, irmão. Os caras. Presta atenção aqui. Os caras vão para aquelas convenções do MST e tal, e, né, e pá daqui, pá dali. Eles vão para o Hotel 5 Estrelas, cara. O movimento pagava para eles. E aí dá pão com mortandela pro cara ir gritar, né, ó, e fazer, passa amanhã, meu irmão. O Lula tirou muita gente da pobreza. Me mostra um, se não foram os filhos dele. Me mostra. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Tem gente que fala, pobre comia carne naquela época. Botijão de gás era... Filho, presta atenção aqui, pelo amor de Deus. Nós não podemos ser cegos ao extremo desse jeito. Você vai pegar os 150 contos que o Lula administrou quando ele entrou e era presidente. Aí eu bebo a latinha, a escolinha. Então você vai fazer as contas, quantas latinhas você comprava com o salário daquela época, e faz as contas, quantas latinhas você compra hoje, quantos botijão de gás você comprava com aquele salário daquela época, e quantos botijão de gás você compra hoje, quantos quilos de picanha você comprava naquela época, quantos quilos de picanha você compra. É simples, faz as contas, gente. Cara, vamos acordar o Brasil, ei, as eleições estão chegando aí, caramba. Nós temos um Brasil para salvar, cara. Você está entendendo? É sangue. É simples, Fabinho. Não, mas é simples. Pega o salário da época, veja o preço. Moço, hoje, dá um Google aqui, ó. Sai tudo lá que você quer. Entendeu? Sai tudo, sai mastigadinho. Você não precisa nem fazer conta. Não vem com essa não, meu irmão. Vem com... Isso aí é blá, 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 rapaz. Não convence, né? Não convence. Não convence. Aí o maior cabo eleitoral do Bolsonaro, do Estado. E posso fazer um convite aqui? Pode, claro. Dia 29, que esse programa é agora terça-feira, né? Nós vamos jogar ele pro ar terça-feira. Dia 29, eu estou fazendo esse desafio porque nós estamos falando aqui hoje é dia 20, né? Fazendo o programa dia 20. Amanhã o pré-candidato ao governo do estado de Goiás vai estar aqui, o Major Vitor Hugo, que a gente vai entrevistar ele na rádio. E lógico que eu já mandei um áudio, tá aqui, falei, eu quero sentar perto do presidente e, se possível, fazer uma entrevista e engrandecer a minha cidade, você está entendendo? Na convenção do dia 29, às 18 horas, do pré-candidato Vitor Hugo. O presidente vai estar lá. Eu não vou fraquejar dessa vez, porque lá em Rio Verde o cara montou na garupa da minha moto. E as pernas tremeu. Tremeu, foi tudo, caramba. Aí o cara tava... Não vi, não. O cara tava com uma distância de uns 5 metros e eu vi que ele tava... Só que lá era uma subida muito íngreme. Depois do Cristo, sentido centro, uma subida muito íngreme. Ele mandou a caminhonete parar e eu tava no pelotão de elite, que o pessoal da comitiva do Vitor Hugo me colocou lá junto com a comitiva dele. E quando ele veio, eu gritei, capitão, quer carona? Ele veio rapidinho de lá e já pulou na garupa da minha moto, eu filmando, e caiu. Eu deixava o celular cair, a moto, uma moto 1250 cilindrada, é muito pesada uma Verroad, entendeu? E eu então derrubava o presidente, que ia ficar muito mais feio, cara. Deus do céu. Cara, foi paia. Assim, foi paia demais. Que responsabilidade. Isso que é pressão política. Derrubar o presidente. Isso que é pressão política. Aí o GSI, que é o pessoal da segurança dele, não deu 5 segundos, acho que 5, 6 segundos em cima da minha moto. Mas hoje, graças a Deus, a minha moto que eu vendia talvez aí por 50 mil, eu quero 150 nela. Pessoal, Erildo,
A gente tem que finalizar, mas eu quero falar do seu curso, eu quero falar de outras coisas. Tanta coisa. Mas nós vamos, você já está feito o convite para você voltar novamente aqui para a gente falar de mais coisas. Quero saber do seu pai, né, tem toda uma história. Tem muita coisa aí, cara. Olha, eu vou falar um negócio. Eu nunca, assim, de certa forma, externei isso, porque também não fui provocado. Sim. Você está entendendo? Hoje eu tô, assim, de certa forma, muito descontraído, mas tudo, cara. Eu sou um camarada, Mauro, que eu não tenho vergonha de falar dos meus erros, dos meus acertos. Não tenho. Eu sou um cara totalmente aberto para o que deu certo, para o que não deu certo, que foi, entendeu? Foi controverso, enfim. Inclusive na parte comercial, na parte propaganda, eu tenho umas histórias aí que é muito engraçado. Posso contar pra gente encerrar aqui? Pode. Uma vez, assim, porque a gente usava, hoje não, hoje eu uso trilhas, eu compro trilhas muito bem feitas, muito bem elaboradas, e Trilhas sonoras. sonora para propaganda volante, entendeu? E na época a gente usava era música, né? E a música boa, a música do sucesso daquele momento, a gente colocava de fundo, né? E eu fiz uma propaganda, se não me engano, acho que foi da Maranata, né? E falei as ofertas e tudo, preço baixo, aquele negócio todo, e soltei a música, mas nem atinei para aquilo. Era o Teodoro Sampaio que falou: tá mentindo. Erildo, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Pod Belos. E já vamos marcar para você voltar aqui para a gente falar mais, prosear mais. Obrigadão, um prazer, uma honra estar aqui com você. Obrigado pela gentileza. Seria bom se tivesse um contraditório, porque assim, mas eu respeitosamente, Vamos organizar alguém. até vim pensando nisso, né? Não, eu não tenho interesse mais, mas assim, infelizmente, hoje o mundo está muito conturbado, muito complicado, inclusive até para discutir isso numa rodada como essa aqui. Te agradeço, Mauro, Fabinho, o Luiz, o técnico aqui. aqui no back-office, né? Maravilha. Background. Foi muito bacana. Gostei. Tá bom. É isso. Obrigado. Valeu então. Galera, é nóis.